Pré-jogo, Flamengo contra Corinthians pela Copa do Brasil. Só 2 jogadores permaneceram no timão desde aquela final contra o Flamengo em 2022. E vamos ver o que o André Rizek falou sobre o caso do STJD. Vamos ver se ele passou pano? Se liga aí. Flamengo e Corinthians iniciam o duelo dos 2 clubes mais populares do país na semifinal da Copa do Brasil, nessa quarta-feira, às 9h45, horário de Brasília, lá no Maracanã. Esse é o 5º confronto entre Flamengo e Corinthians na Copa do Brasil. O Flamengo levou a melhor em 3 oportunidades, 89, 2019 e 2022. Já o Corinthians ganhou na semifinal em 2018 do Flamengo. E o Flamengo ele chega animado pela estreia do ídolo Felipe Luiz, que substituiu o Tite, que foi mandado embora, tá? Após pendurar as chuteiras em dezembro do ano passado, o catarinense de 39 anos teve uma ascensão meteórica na atual temporada. Começou como treinador do Sub-17, categoria em que conquistou a Copa Rio, e na sequência assumiu o Sub-20 e seu primeiro desafio internacional sagrou-se campeão intercontinental com vitória sobre o Olympiacos. Já o Corinthians, ele tenta esquecer essa situação do Campeonato Brasileiro, onde ele ocupa a zona do rebaixamento e no último domingo perdeu seu confronto contra o São Paulo, tá? O Timão vem tendo bom desempenho nas Copas, tá? Estando também na semifinal da Copa Sul-Americana. O duelo de volta entre as duas equipes está previsto para o dia 20, tá? Na Neoquímica Arena. Quem passar pega o classificado do confronto entre Atlético Mineiro e Vasco da Gama. A classificação para a final da Copa do Brasil rende uma premiação gorda, 31,5 milhões de reais para o vice-campeão e 73,5 milhões de reais para o campeão. O Corinthians ele revê o Flamengo com apenas 2 remanescentes daquela final da Copa do Brasil de 2022, tá? 2 anos depois, o Corinthians volta ao Maracanã para um jogo decisivo da Copa do Brasil contra o Flamengo. Em 2022, o Flamengo levou a melhor, ganhando nos pênaltis a final da Copa do Brasil. Agora, esse duelo é das semifinais do torneio. Embora não faça tanto tempo do último mata-mata, o Corinthians ele chega bastante motivado em relação àquele confronto. O Timão ele tem apenas 2 remanescentes daquela partida, o lateral Fagner e o atacante Yuri Alberto. O Fagner, aliás, teve um papel decisivo naquela ocasião. Ele perdeu um dos pênaltis da disputa que resultou no título do Flamengo. E a principal contratação do Corinthians de 2024, Memphis Depay, não foi inscrito a tempo na Copa do Brasil e está fora do confronto dessa noite. Nas fases anteriores do torneio, o Ramon Dias ele poupou alguns titulares, tá? Mas agora, com a proximidade do título, a tendência é que o Ramon Dias leve o time titular para campo. O Flamengo, por sua vez, ainda conta com 5 titulares daquela noite, tá? O Davi Luiz, Léo Pereira, Arrascaeta, Gabigol e o Pedro, além do Felipe Luiz, que hoje é o treinador. Vamos ver então como que ficou a provável escalação do Corinthians? Se liga aí. E essa é a provável escalação do Corinthians para encarar o Flamengo hoje. Hugo Souza no gol, André Ramalho e Gustavo Henrique são os zagueiros. Fagner, lateral direita, Matheus Bidu, lateral esquerda, pode ser que entre o Hugo aí na lateral esquerda. José Martinez é o volante, Charles e André Carrillo são os meias de articulação, Rodrigo Garro, meia atacante, e Romero e Yuri Alberto são centroavantes. E vamos ver o que a mídia e o senhor André Rizek falou sobre essa história da mudança da data dos jogos de volta da Copa do Brasil. Eu acho que Flamengo e Galo estão no direito deles de pedir a mudança. Não estão no direito, porque está no regulamento. Eles estão mudando o que está no regulamento. É igual você aluga uma casa. Lá no contrato está escrito que se você sair 6 meses, 3 meses antes, você vai pagar uma multa. Então você vai mandar um e-mail para a imobiliária falando, olha, vamos alterar essa cláusula aqui, porque o meu interesse não é pagar a multa. Sendo que está no contrato, ou seja, está no regulamento, não era para ter mudado, ponto e acabou. Não tem margem para discussão, o que é certo é certo. Eles estão brigando pelos interesses deles, do ponto de vista da Copa do Brasil é o mais justo, mas do ponto de vista do Corinthians e do Vasco, o Corinthians queria jogar, claro que ele queria pegar o Flamengo desfalcado também, mas ele quer jogar o Campeonato Brasileiro com a força máxima, porque o senso de urgência nesse momento é maior no Brasileiro. Só que isso não pode ser atendido porque a gente tem essa bizarrice aqui no Brasil
de ter jogos com desfalque de data FIFA. Que esse episódio lamentável, porque isso mostra como a gente é desorganizado, sirva para que no ano que vem, esses times que hoje estão em trincheiras opostas, né, Vasco e Corinthians de um lado, Galo e Flamengo de outro, que eles se unam para que no ano que vem nenhum clube tenha que jogar uma partida sequer desfalcado por causa de data FIFA. Tomara que pelo menos esse episódio lamentável sirva para unir os clubes em torno desse objetivo em comum, que no ano que vem ninguém jogue desfalcado por data. Aí o ano que vem, né? Aí, digamos que o Flamengo ganha esse ano, aí a gente esquece, né? Poderia ser qualquer time, tá, pessoal? Poderia ser o São Paulo, poderia ser o Palmeiras, poderia ser o Vasco. Eu estaria falando a mesma coisa aqui. Tá errado, velho. Tá errado. Então, se o Flamengo for campeão, aí a gente esquece e vamos se organizar o ano que vem. Aí o ano que vem a gente vê. É assim as coisas no Brasil, né? Data FIFA. E nenhuma competição. O pedido do Flamengo e do Atlético, para mim, teria alguma consideração, eu consideraria o mínimo, porque para mim é um descaramento. A essa altura do campeonato é um descaramento. Se tivesse sido feito lá atrás, quando com o calendário desenhado e sem ninguém saber quem vai estar nas semifinais, eu olhasse e falasse assim, a data FIFA acaba terça, quarta tem semifinal da Copa do Brasil. Presidente Edinaldo, isso aqui é inaceitável, não pode. Nós não podemos disputar uma semifinal. Eu não sei se vai estar exigindo um grau de elaboração que eu acho que os dirigentes não têm. Não, de elaboração não. Eu estou exigindo, não. Estou pedindo dirigentes que não olhem só para o próprio umbigo. Porque quando você está na semifinal é muito fácil, mas isso teria valor se lá em janeiro, sem saber quem vai estar na semifinal, todos os clubes falassem, olha, isso aqui não pode. Assim como agora, todos os outros clubes deveriam se manifestar contra a mudança. Porque eles estão envolvidos, só que no futebol brasileiro é assim. Eu não tenho nada a ver com isso. Deixa eles se virarem lá. Só que o ano que vem eles vão ter. Porque o clube que está em silêncio esse ano, o ano que vem vai passar pela mesma situação. E aí ele vai se sentir desamparado, ele vai reclamar sozinho, vai brigar sozinho, porque aqui funciona assim. Então a mudança para mim é um absurdo, o pedido para mim é um absurdo. E acho que o Vasco e o Corinthians estão absolutamente no direito de se sentirem prejudicados. E os outros clubes deveriam se manifestar também, mesmo aqueles que já foram eliminados. Esse aí não passou pano, tá vendo? O André Rizek falou, não, eles estão no direito, Flamengo, e... esse aí não passou pano, não. O que mais me intriga, assim, é a questão da CBF consultar os 4 clubes, 50% ser contra esse pedido e ela simplesmente mudar a data. Eu concordo 100% no que você falou. Se um clube, né, Rizek, acho que foi você que falou isso, né, não concordasse com a mudança, teria que ser mantido no calendário. Apesar de eu achar um absurdo um jogo tão decisivo, que vale tanto esportivamente quanto financeiramente para um clube, ser disputado pós-data FIFA. Não importa se o clube vão ter 5 jogadores convocados, outros vão ter 2, ou outro não vai ter nenhum. Não é essa a questão. É a questão de você ter um jogo decisivo pós uma data FIFA que, como o Grafa fala, termina na terça e você jogar na quarta. Um jogo que vale muito, que pode definir o seu ano financeiramente, de custos de pagar folha de salário, enfim, de cumprir com seus objetivos financeiros. E é um absurdo a CBF consultá-los, teria negativo de 50% desses 4 clubes e ainda manter a data. É inacreditável para mim. Tem uma complexidade aí que são os jogos da Conmebol. A Conmebol tem a prerrogativa de ela escolher a data e ela estabelecer a data X. E aí as confederações têm que se virar para ajeitar o calendário. A Conmebol, eu falei que a prioridade no calendário nacional são os estaduais, mas em termos continentais, a Conmebol escolhe a data do jogo e aí você tem que se adequar. Então, sempre vai ter que ter um tipo de adequação dos calendários nacionais de acordo com os jogos marcados pela Conmebol. E a agenda do Galo também ficou de tal forma desenhada que me parece a única medida razoável para o Galo. Poder jogar minimamente a Copa do Brasil ser esta. No entanto, tem o outro lado, que é o lado do Vasco. E aí o Vasco se sente prejudicado. E aí como é que você faz? Você atende um lado e deixa o outro prejudicado? Então é muito delicado. Mas no fundo, para mim, o grande vilão dessa história é isso. Nenhuma partida deveria ser disputada com desfalques de data FIFA. Então, assim, o fato da gente ter desfalques de data FIFA está fazendo a gente debater uma questão que nem deveria existir, no fundo. O mérito nem deveria estar na mesa. Na Europa, as seleções terminam de jogar terça-feira e as competições, qualquer competição, só é retomada na sexta-feira, 72 horas depois do último jogo de seleções. E aqui temos jogos, como aconteceu com o Vasco, na última rodada de Copa do Brasil,
24 horas depois de uma data FIFA, não dá, cara. Isonomia. E com as dificuldades que a gente tem de voo, de malha aérea, né? Como eu falei, os uruguaios que serão convocados pelo Flamengo só vão estar no Rio de Janeiro quarta-feira, 6h30 da tarde. No seguinte, a data FIFA que tem jogo na terça-feira, 16. Eu acabei de pesquisar aqui, o dia que a CBF divulgou o calendário com as semifinais da Copa do Brasil para 17 de outubro, para aquela semana. Data base 17. 5 de janeiro. Dia 5 de janeiro, todo mundo já sabia que a semifinal da Copa do Brasil aconteceria um dia depois de uma data FIFA. Aí, tá vendo? Dia 5 de janeiro, já sabiam. É muito fácil falar, os dirigentes não viram, né? Mas, meu, a CBF é a que controla, cara. Eles não podem mudar do nada. E eu repito, poderia ser qualquer time. A pergunta que fica é, será que se o Corinthians tivesse vários jogadores convocados e fizesse essa mesma solicitação do Flamengo, será que a CBF iria mudar? Será que se fosse o São Paulo, que tivesse vários jogadores convocados, será que a CBF ia mudar? É para se pensar. Pessoal, esse jogo tem toda a característica para ser um daqueles jogos emocionantes e marcantes da história do futebol brasileiro. Com todas essas confusões fora de campo, dentro de campo, então, vai ser aquela rivalidade histórica, né? Um jogo pegado, todo mundo querendo ganhar. Então vai ser legal assistir. Então não perca, vai ser um grande clássico. E não vai embora ainda, vão aparecer outros vídeos para vocês ficarem mais um pouquinho comigo. Muito obrigado para você que chegou até aqui e valeu. Então, fui!